Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Gratuaialcha, gratuaial. Assim seja feita a vontade do Pai Yalcha. Amados irmãos, hoje, quarta-feira, 21 de julho de 2021, nós estamos reunidos como Igreja do Machia, Filadélfia, e Sardes Vestes Limpas, ou seja, filho varão. Nós estamos aqui na reunião de revelação. O Pai preparou já um alimento especial para nós nesta noite, para que venha nos sustentar, venha nos fortalecer, venha nos consolar. Gratidão eterna ao nosso Pai Ial dos Exércitos e ao nosso Pai Yalcha Machia. Amados irmãos, nós vamos iniciar inicialmente é ótimo. Nós vamos começar com aquela mensagem lá atrás, né? Aquela mensagem lá atrás, quando nós pegamos falando sobre o sacerdote fiel, né? O Pai estava nos trazendo o entendimento do sacerdote fiel em 1 Samuel 2. Vamos lá. 1 Samuel 2, versículo 35, né? 1 Samuel 2, 35. Agora a gente vai relembrar, e só que a gente vai ler com outros olhos. Por quê? Porque nós crescemos, né? Então, quando a gente agora vai ler, a gente já vai ler com outros olhos, né? Então, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35. Todos abriram? Sim. Diz assim, ó. Farei surgir, né? Aqui fala assim, farei surgir. Agora, na Bíblia, Almeida, irmão, como é que tá? Assim, eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração e a minha alma. E eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Isso mesmo. Eu quero Bíblia King James. Vamos lá. Como é que tá? Em seguida escolherei e levantarei para mim mesmo um sacerdote fiel. Aí, é isso que eu queria ouvir. A palavra falando aí, lê de novo. Em seguida escolherei e levantarei para Levantarei. Escolherei e levantarei. Levantarei. De novo, irmão. Em seguida escolherei e levantarei para mim mesmo um sacerdote fiel. Isso, é isso que eu queria ouvir. Por quê? Porque essa é a tradução que faz o link. Essa é a tradução que faz o link. Qual o link? Que nós já vimos lá em Daniel 12. No final dos tempos se levantará Mical. Levantará Mical. Lembra disso? Que faz o link com o Yalcha falando. Naquele momento, quando o pai de família tiver levantado e trancado a porta, lembra disso? Então esses são os links. Então tem que ter a tradução certa. Não é pegar a palavra que é mais bonitinha. Não, tem que manter a integridade da palavra. Entendeu? A integridade da palavra é: eu mesmo escolherei e levantarei um sacerdote fiel. Tá? Então agora quando a gente volta aqui, a gente vai vendo os links, né? A gente vai vendo esses links. E esse link aqui, irmãos, quando a gente vê aqui do sacerdote fiel, que ele levantará, né? Ele levantará e andará sempre com o meu ungido, sempre andará com o meu ungido. E a gente vê o companheiro do ungido em Zacarias 13. Vamos lá, Zacarias 13. Zacarias capítulo 13.
versículo 7. Zacarias 13, 7. Ele fala: espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o homem meu companheiro. Assim diz Yahweh dos exércitos. Então, aqui, de novo, ele está falando que tem um companheiro de Yahshua, né? Esse companheiro de Yahshua é também referido aqui em Zacarias 14, quando ele mostra aqui os pés no Monte das Oliveiras, né? Ele fala do Monte das Oliveiras, né? E ele fala daquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está, né, versículo 4, 14, 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está diante de Al-Shalom, na parte oriental, né? Aí o Monte das Oliveiras se rachará pela metade, surgirá do oriente para o ocidente um enorme vale, né? Então, quando nós lemos essa passagem, mostrando de Yahshua com seu companheiro. Quem que é o seu companheiro? É o seu filho mais velho, né? É o seu primogênito. Ele é o companheiro de Yahshua. Então, ele está sempre com Yahshua. Yahshua, ele preparou o futuro do seu filho. Da mesma forma que Yahweh preparou o futuro do seu filho. Yahshua também prepara o futuro do seu filho primogênito, tá? Mas não é à toa, porque ele foi fiel. Da mesma forma que Yahshua foi fiel a Yahweh, também esse filho primogênito de Yahshua também foi fiel a ele. Então, irmãos, você vê que sempre é uma referência assim, olha, não quer passar na frente, né? Yahshua, apesar de ter toda a substância do Pai, né? Ele ter toda a essência do Pai e ter a plenitude e a primazia de todas as coisas, ele ter o quê? Toda a plenitude do Espírito do Pai, ele não quis ser como usurpador do Pai, se colocando sempre numa condição inferior. E é por isso que o Pai o sobreexaltou. Exatamente. Entendeu? Sobreexaltou por quê? Por causa dessa condição de querer exaltar Yahweh. Yahweh, com isso, sobreexaltou. Da mesma forma, nós vemos esse filho, né? Esse filho. E você vai ver que ele já era anjo, né? Só que Yahshua queria também colocar ele numa condição ainda diferente. Queria também que ele fosse ancião da igreja. Queria que ele fosse ancião da igreja. Porque a igreja é um projeto de Yahweh. Porque nós já vimos ali em 1 Timóteo capítulo 3, que fala assim, olha, que vocês saibam se comportar na casa de Yahweh, que é a igreja de Yahweh vivo, viu? A igreja é uma representação da casa de Yahweh. Então, como o templo celestial, Mical já cuidava, ele também queria que ele cuidasse da igreja. Yahshua queria que Mical cuidasse da igreja. Mas para ele cuidar da igreja, ele tinha que se fazer o quê? Ancião da igreja. Ele tinha que entrar dentro do molde. O molde, que a gente viu, aquele molde de 1 Timóteo 3. Ele tinha que ter todas aquelas qualificações. Esse é mais um atributo dele, né? Seria mais um diadema. Seria mais um diadema, entendeu? Então, o que acontece? Aí, nós vamos em Daniel 7. Isso aqui é uma visão profética, tá, irmãos? Daniel 7. Daniel 7. Sete, 8. Daniel 7, versículo 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 8. Diz assim: enquanto considerava esses chifres, notei que surgia entre eles ainda outro chifre, pequeno, diante do qual foram arrancados os 3 dos primeiros chifres pela raiz. E nesse chifre havia olhos, como olhos humanos, e uma boca que proferia palavras arrogantes, ok? Então você vê que para esse chifre pequeno
crescer, precisou arrancar 3. Ok? Arrancou 3 chifres para esse chifre crescer. Então, a gente fez um estudo aqui para os irmãos, né? Naquele momento que a gente fez dos 3 chifres, né? Sendo arrancados, ele era uma representação de quê? Um terço, exatamente. Um terço que é tirado da onde? Da cabeça do dragão. Não. Tirado da terra. Ali, ó, é o chifre, ele brotando da terra. Então, esses 3 chifres sendo tirados da terra para o chifre pequeno crescer. Aí faz o link com o quê? Aquele que o retém até que seja retirado. Lembra disso? Não pode crescer enquanto eles estão aqui. Agora, logo em seguida, você já vai ver uma visão que já não é uma visão mais da terra, é uma visão celestial. Por isso que eu queria começar com vocês aqui, ó. Primeiramente no versículo 8, ele está fazendo uma visão terreno. Tirou-se os 3 chifres da terra para o chifre pequeno crescer na terra. Sim. Ok? Sim. Representação do antimachia. Exatamente, o chifre pequeno é representação. Aí vamos lá, agora já é no céu. Eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos. Ó, mudou. Foram preparados alguns tronos. E um ancião sentou-se. Um ancião sentou-se. Mas tem vários tronos. Mas um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, seus cabelos de sua cabeça alvos como a lã. Seu trono eram chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Tremendo. Um rio de fogo corria irrompendo diante dele. 1000 milhares o serviam. Ó, 1000 milhares o serviam. E miríades, quer dizer, miríades é exército de exército o assistiam. O tribunal tomou assento e os livros foram abertos. Nossa, eu tremei demais. Aqui, Yalcha preparou o quê? Preparou o filho dele, primogênito, para ser ancião, primeiramente. E para ser ancião, ele precisou vir à terra, ele teve que se encaixar no molde da igreja, ele teve que se preparar, ele teve que sofrer decepções, tristezas, ele teve que enfrentar rejeição e etc. E foi sendo preparado no sofrimento também, exercendo uma função, inclusive, de ancião, cuidando do quê? Dos negócios do pai e das ovelhinhas. Nutrindo ela, alimentando elas. E tendo que encaixar no molde de ser irrepreensível. E nisso, o que acontece? Aí vem um grande dia que essa igreja sobe para que o chifre pequeno possa crescer. Ok? Tremendo. Aí, o que acontece? Aí acontece que a gente vai lá em Apocalipse 19. Vamos lá. Apocalipse 19. É rapidinho, tá, irmãos? Apocalipse 19. E não adianta pegar e falar assim, não, o Yalcha, ele já nasceu pronto. Não, ele crescia, ele foi sendo preparado para o ministério dele, ficou sendo preparado 30 anos. 30 anos sendo preparado para um ministério de 1 ano. Então, ele foi sendo preparado, amadurecido, o entendimento e tudo mais. Aí quando chegou em Apocalipse 19, a gente vai ver aqui, ó. 19:11. Aqui, ó. Não, antes disso, que nós vamos ver os tronos. Aonde estão os tronos, irmãos? Apocalipse 20. Apocalipse 20. 20, versículo 4.
Apocalipse 20, versículo 4. Isso mesmo. Diz assim, ó. Apocalipse 20, versículo 4. Vi então tronos, e aos que neles se sentaram foi dado poder de julgar. De novo. Vi então tronos, e aos que neles se assentaram foi dado poder de julgar. Agora, você volta no Apocalipse. Daniel. Apocalipse 19. Ó, Apocalipse 19, versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11. Só para ganhar tempo. Vi então o céu aberto, e eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga. Ó, ele julga. De novo. Ele julga e combate com justiça. Ele julga e combate com justiça. Ou seja, é aquele que combateu a besta, combate a besta e combate Satanás. E é aquele que julga com justiça. Agora a gente pode voltar em Daniel, né? Daniel, capítulo 7. Daniel 7. Aí ele fala assim, versículo 9. Daniel 7, 9. Eu continuava contemplando, quando foram preparados alguns tronos, e um ancião sentou-se. Um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, seus cabelos de sua cabeça alvos como a lã. Seu trono era chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Esse aqui é Yalcha? Não. Um rio de fogo corria, irrompendo diante dele. 1000 milhares o serviam, e miríades e de miríades o assistiam. O tribunal tomou assento, e os livros foram abertos. Eu continuava olhando, então, por causa do ruído das palavras arrogantes que proferia aquele chifre. Lembra da boca que fala em Apocalipse 13? Ele ganhou uma boca para proferir blasfêmias daqueles que habitam no céu. Lembra disso? Insultando aos moradores do céu. Sim. Aí ele fala, quando vi que a fera fora morta, e o seu cadáver destruído e entregue ao abrasamento do fogo, das outras feras também foi retirado o poder, mas elas receberam um prolongamento de vida até uma data e um tempo determinado. Isso aqui está falando de quem? Que fera é essa que recebeu um prolongamento de vida? Hã? Ó, falando ali que o antimachia foi morto. Foi morto, porque foi lançado no fogo. Satanás. Por quê? Porque foi dado um prolongamento de vida, porque ele ficou aguardando 1000 anos. Preso, mas não foi morto. Lembra disso? Quando fala lançado no lago de fogo, é a segunda morte, não é? Lançou ali, já era. Não tem mais escapatória. Então foi dado ainda para uma fera um prolongamento de vida. Ou seja, foi preso no abismo, mas não foi morto. Vocês estão entendendo, irmão? Sim. Então tá, vamos lá. Aí ele continua. Versículo 13. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem. Ó, sobre a nuvem, um como filho do homem. Quem que é esse? Yalcha, o nosso Machia. Entendeu? Esse é Yalcha. E ele veio encontrar com quem? Com o ancião do dia. Ele veio encontrar com o ancião do dia, porque é o companheiro. É o companheiro, tá? Então vamos lá. Ele fala assim: ele adiantou-se até o ancião. Quem? Yalcha. Yalcha adiantou-se até o ancião e foi introduzida a sua presença. A ele foi outorgado o poder. Olha aqui, irmãos, presta atenção. A ele está com letra minúscula. A ele, letra minúscula. E Yalcha deu para o ancião, olha aqui,
E Yahshua deu ao ancião, outorgou ao ancião algo. Vamos ver o que ele entregou. Por que você acha que ele foi até o ancião? Yahshua foi outorgar autoridade. Não é o ancião que está dando autoridade para Yahshua. É Yahshua que está dando autoridade para o ancião. Vocês estão entendendo? Sim. Tremendo. Então vamos lá. Versículo 14. Ó, vamos de novo aqui no 13. Vamos de novo, vamos devagar, né? Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas. Quando notei, visões noturnas, né? Quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, um como filho do homem, ele adiantou-se até o ancião e foi introduzida a sua presença. A ele, letra minúscula, a ele, quer dizer, ao ancião, foi outorgado o poder, a honra e o reino. Tremendo. E todos os povos, nações e língua o serviram. Tremendo demais. Seu império é império eterno e jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. Entregou para o ancião a autoridade. E é por isso que ele faz o link com Apocalipse 19. É que o ancião entregando para Yahshua? Não, é Yahshua entregando para o ancião, que é o filho dele primogênito. Tremendo. O primeiro, né? Aquele que acertou toda a autoridade. É aquele que acertou primeiro. Vocês estão entendendo, irmãos? Muito forte. Maravilhoso. Aí, ele, olha aqui, ele vai escolher os que vão sentar nos tronos. Com ele. Porque foi dado para ele essa autoridade. Ele escolhe quem vai sentar com ele nos tronos para julgar. E ele vai julgar a igreja. Por quê? Porque ele foi colocado ancião com A maiúsculo, o chefe da igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? E Yahshua, que faz questão de falar que vem nas nuvens, chega diante dele e entrega autoridade para ele, outorga autoridade para ele. Na frente de todos. Na frente de todos. todo Vejam. mundo. Todos Na vejam. frente de miríades e miríades, todos vendo. Exatamente, daquilo que ele sempre, aqui ó, daquilo que ele sempre foi escondido, para que Yahshua aparecesse, agora Yahshua faz questão de honrá-lo diante de todos, Para que todos o vejam. para que todos vejam que ele sempre trabalhou escondido. Tá entendendo? Mas, Então, quando você está vendo lá Apocalipse 19, que a gente já viu, e isso faz um link com o quê? Com Gênesis 24, que nós vimos. Eliezer, ele tinha o controle de toda a casa de Ial, que é a representação de Abraão. E ele fala assim, vai lá buscar a esposa, meu filho. Aí ele fala assim, mas se a esposa não quiser me seguir? Vem cá, põe a mão aqui debaixo da minha coxa e jura que você não vai pegar mulher idólatra. Você não vai buscar mulher idólatra. Para o meu filho. Tá entendendo? Você não vai buscar. Você faz esse juramento. Põe a mão debaixo da minha coxa. Por isso que a coxa dele, quando está em Apocalipse 19, está escrito Rei dos Reis, Mestre dos Mestres. Porque ele jurou por ele. Ele jurou por ele. Aí, o pai, Yahshua, porque igual eu falo assim com os irmãos, tudo é uma representação. Satanás é o imitador. Shaul Paulo já nos deu ali que na vinda de Yahshua, porque é o filho dele, e é o filho dele que vai receber o nome dele. Porque Yahshua recebeu o nome do pai dele, Ial. Vocês entenderam? Sim. Então na vinda dele, que ele vem com o nome de Yahshua, entendeu? Reinando o nome do pai dele, porque recebeu o nome. Aí ele fala assim, existe um imitador chamado Lúcifer. É um imitador. Ele imita as coisas de Yahweh. Tanto que nós já fizemos um estudo isso no YouTube. Nós pegamos lá
Isaías 14:14. Não é? Que fala o quê? Satanás dizendo: subirei à mais alta nuvem e serei semelhante ao Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Yahshua. Ok? Porque Yahshua que está na nuvem. Ial não está na nuvem. Nunca vai estar na nuvem Ial, porque Ial habita a luz inacessível. Lá onde ninguém pode chegar. Ninguém tem acesso, a não ser Yahshua, quando foi convidado por Ial. Assenta à minha direita. Ok? Nossa. Irmão, aqui, você vê na Mical, um rio de fogo corria, e rompendo diante dele, 1.000 milhares, você viu, né? Então eram dois grupos, e milhares de milhares o assistiam. Isso. Eu aprendi que milhares é 10 mil. Não, miríades. Miríades significa exército. Você pega no dicionário e você vai ver. Miríades é exército. Eu entendi no dicionário que... Pode pegar aí no dicionário, não tem 10 mil, não. Número de 10 mil vezes 10 mil. Não. Miríades é exército. É o sinônimo de exército. Miríades. Miríades é exércitos. Ali está falando exército dos exércitos. Está falando ali todo um povo. Porque a igreja, toda a igreja de todas as eras são reunidas no tribunal do Mashiach. É o momento do julgamento. Se aquele membro da igreja, ele vai ser considerado vencedor ou perdedor. Se ele for considerado vencedor, ele vai participar do reino. Se ele for considerado perdedor, ele vai continuar dormindo, esperando o momento de ser despertado lá no trono branco. E o trono branco, aí já é outro personagem que vai julgar. Aí, entendeu? Aí já é outro personagem. Então, isso já é... A gente tem que ir devagarzinho. Né? Pode falar aí. O versículo 18 diz assim, né? Os que receberão está no futuro, né? Os que receberão o reino são os santos do Altíssimo. E eles conservarão o reino para sempre, de eternidade e eternidade. Isso. Os que receberão, quer dizer que alguém vai estar passando O reino para eles. Em cima do 14 e 18 que o irmão Irlande falou, só pegar no 14, no final do 14 aqui, que diz assim: a ele, ou seja, ao ancião, foi otorgado o poder, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é império eterno, que jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. Aí pegando uma pequena passagem aqui, Ezequiel 37, 25, Ezequiel 37, 25 diz assim: habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, terra em que habitaram os vossos pais. Nela habitarão eles, seus filhos e os filhos de seus filhos, para sempre. A Davi, meu servo, será o seu príncipe para sempre. Concluirei com eles uma aliança de paz, a qual será uma aliança eterna. Isso. Tremendo. Ô, irmão, o que acontece? Não é que você está errado. Na realidade, a tradução está errada. Sabe? Porque eles sempre colocaram essa tradução aí de miríades mesmo com 10 mil. Só que ele refere-se a um número grande, que ele fala milhares de milhares, sabe? Porque isso, na realidade, eles falam 10 mil, mas tá errado. Miríades, ele faz o link aqui com Apocalipse, você vai ver. Apocalipse, capítulo 7. Bíblia King James, irmão, pode ler? Pode? Essa passagem? Pode. De diante dele brotava e fluía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões prostravam-se diante dele. Exatamente, essa aí é a tradução. É a tradução certa. Está milhões e milhões. Isso. Por quê? Porque faz o link aqui, ó, com Apocalipse 7. O Apocalipse 7, eu vou ler para os irmãos, tá? Apocalipse 7, versículo
versículo... vamos ver. Peraí, calma. Tá certo. Aqui, ó. Então, aqui, vamos lá. Aqui no Apocalipse 7, você vai ver aqui contado 144 mil. Ou seja, milhares o serviam. E agora o outro, os que o contemplavam. O que contemplava está no versículo 9. Apocalipse 7, 9 diz assim: depois disso, eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Tá entendendo? Então não pode ser os 10 mil, porque 10 mil você conta. Eu estava calculando, 10 mil vezes 10 mil, Entendi. Eu vou enquadrar o grupo. Mas 10 mil vezes 10 mil ainda é pouco, né? Ainda é pouco. Milhões de milhões. Porque é milhões de milhões. Olha só, aqui um primeiro grupo que faz o link lá, que é milhares os serviam, os 144 mil. E miríades de miríades, quer dizer milhões de milhões, o contemplavam, que entra aqui, ó, nessa passagem de Apocalipse 7, versículo 9, que diz: depois disso eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, e estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas na mão. Tá vendo? Então, voltando lá. A segunda parte não tem número para ela, não? Não tem número, porque é um número que não se podia contar. Porque senão daria 100 milhões. Você entendeu? Se você falar que 10 mil é uma miríade, então 10 mil vezes 10 mil é 100 milhões. Só que o número não se pode contar. É muito mais do que isso. Ok? Tremendo demais. Mas foi aqui, irmão, foi muito bem colocado. Foi muito bem colocado, que aí a gente trouxe esse esclarecimento, né? Então, Daniel, vamos voltar em Daniel. 7,14. Que tremendo isso. Daniel 7,14. Olha só. Você vê que Yahshua, ele desce na nuvem, viu? Ele desce na nuvem diante do ancião. Para quê? Para que o ancião entregue o reino para ele? Não, para ele entregar para o ancião, porque é seu primogênito. Ele está entregando para o seu primogênito, por quê? Porque o primogênito foi fiel. Entendeu? Só corrigindo a matemática, 10 mil vezes 10 mil é 100 mil. Não dá milhão. Chega a milhão, né? Porque miríades são miríades, vários 10 mil. Miríades, mais 10 mil. 10 mil, vários 10 mil, vezes vários 10 mil. 10 mil vezes 10 mil dá 100 mil. Então, vários 10 mil, vários 10 mil. Lembrando, irmãos, que quando fala ali, é muito que é incontável, né? É incontável. É incontável. Nossa, né? é muito grande. Então, aí, esses que estão incontáveis são os que vão ser julgados. E os que estão servindo, eles estão servindo no julgamento. Eles estão sendo julgados? Não. Por quê? Porque eles são irrepreensíveis. Se eles são irrepreensíveis, foram recolhidos da terra por essa condição de serem irrepreensíveis, eles não participam de julgamento como réu. Eles ajudam a julgar. Eles ajudam a julgar, porque são irrepreensíveis. Vocês estão entendendo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Daniel 7,14. A ele, ao ancião, foi outorgado o poder, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império eterno, que jamais passará, e o seu reino jamais será destruído. Aí ele fala: eu, Daniel, fiquei inquieto no meu espírito, e as visões da minha cabeça me perturbavam. Aproximei de um dos que estavam ali presentes, e pedi-lhe que dissesse a verdade a respeito de tudo. Pediu que dissesse a verdade a respeito de tudo aquilo. E ele me respondeu, fazendo-me conhecer a interpretação dessas coisas. Essas feras enormes, em número de 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Os que receberam o reino são os santos do Altíssimo.
os santos do Altíssimo. E eles conservarão o reino para sempre. Viu? De eternidade em eternidade. Eles receberam o reino. Aprove aí ao entregar aos pequeninos o reino. Entendeu? Entenderam? Então, e eles vão conservar eles de eternidade em eternidade. Eles não vão perder isso mais. Ok? Então, quando a gente vê isso aqui, irmãos, aí a gente vai entrar num detalhe, tá? Que é uma palavra muito forte. Mas vocês têm que saber disso, porque vocês já não são criancinha mais. Satanás é imitador, quer imitar tudo. Então, quando você vê Apocalipse capítulo 13, vamos lá. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13, versículo 1. Apocalipse 13, versículo 1. Diz assim: Vi então uma besta que subia do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres havia 10 diademas. E sobre as cabeças um nome blasfemo. A besta que vi parecia pantera, tá? Aqui está falando da besta que levanta do mar. Agora eu falo assim, um nome blasfemo. Iesus, porco. É um nome de blasfêmia, porque é imundície, tá? Vamos lá, continuando. Versículo 2. A besta que parecia uma pantera, os pés, contudo, era como os de urso, sua boca como mandíbula de leão. E o dragão lhe entregou seu poder. Ó, o dragão lhe entregou seu poder. Viu ali uma representação das coisas, né? Entregando poder. Vamos lá. Seu trono e grande autoridade. Uma das suas cabeças parecia mortalmente ferida, mas a ferida mortal foi curada. Cheia de admiração, a terra inteira seguiu a besta e adorou o dragão. Ó, adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adorou a besta, dizendo: quem é comparado à besta? E quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir palavras insolentes. Viu lá em que nós lemos? A boca que proferia palavras insolentes e blasfêmias, e também poder para agir durante 42 meses. Deu poder para agir 42 meses. Não deu poder para agir 7 anos. Foi dado só 42 meses. Poder só de 42 meses. Ela abriu, então, a boca em blasfêmias contra Ial, blasfemando contra seu nome, sua tenda e os habitantes do céu. Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los. Que santos são esses? São os que estão aqui, que não foram arrebatados. Que não foram arrebatados. E vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E adoraram-na. Então, todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Ok? Então, veja bem. Aqui, você já deve ter visto vários, inclusive aquela encenação da inauguração do túnel. Sim. Quem viu aquilo lá? Então a gente lendo aqui as passagens, aí a gente vai ver que quem que ressuscita o antimachia? É o falso profeta. O falso profeta ressuscita quem? O antimachia. Ok? Mas o falso profeta é adorado? Não. Quem que é adorado? O antimachia e Satanás. Os dois são adorados. Mas o falso profeta é adorado? Não. Como eu falei com os irmãos, é uma representação de quem? É uma representação das coisas celestiais. Das coisas celestiais. Por quê?
Porque Satanás sabe que quando, após Yahshua ter sido introduzido, como Hebreus capítulo 1, na terra, feito o trabalho com fidelidade e tudo, quando ele foi recebido no céu, Yahweh falou com os anjos, adorem o Filho. Porque recebeu o nome, lembra? Ele recebeu o nome de Yahweh. Se recebeu o nome de Yahweh, tem que ser adorado. Vocês estão entendendo? Sim. Aí nós temos dois que são adorados no céu. E ao Pai e ao Filho, ok? Aí como é que é o imitador? O imitador que é o quê? Que é adorar. O dragão e ser adorado o dragão e ser adorado o antimachia. O antimachia. Viu que está sendo adorado na terra? Agora, e o falso profeta? Por que o falso profeta não é adorado? E quem que é a representação do falso profeta? O falso profeta, ele é o quê? O líder da igreja católica e a igreja mundial. Ele é o oposto do ancião. Porque o ancião que está recebendo autoridade, ele não recebe adoração. Por quê? Porque ele é também o quê? Um pastor de ovelha, ancião, cuida da igreja, mas não recebe adoração. Por quê? Nós já vimos isso em Apocalipse. Que Yahweh queria adorá-lo. E ele fala, não faça isso, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adore Yahweh. Lembra? Tremendo. Então, quando ele fala adore Yahweh, ao Pai e ao Filho. Então, irmãos, ele não recebe adoração. Aí que é agora que a gente entra. Presta atenção. Yahshua, quando nós vimos Shaul Paulo ele fala assim: Yahshua é a mão de Yahweh e Mical o braço. Lembra disso? Eu não estou com o braço encolhido para que não possa salvar. Lembra disso? Sim. Então, o que acontece? Nós vimos que o homem foi feito no 6º dia. Lembrando, 6ª era da igreja. O anjo Mical, ele vem com o seu exército selar desde a era de Esmirna. E quando ele vem lá, ele desce em Pentecoste e libera o espírito de Yahweh para que aqueles possam falar a língua dos homens e língua dos anjos. Lembra? Lembra disso? Sim. Então eles vêm selar. Eles vêm selar. E aí nós já fizemos com o irmão Ilândio, né? Você tem um anjo da morte, que é o Emanuel, e você tem um anjo da vida, Mical, o Aiô. E lembra que Yahshua formou com suas mãos um homem e um outro soprou. O que soprou o fôlego da vida é aquele que trouxe seu exército para poder também soprar o fôlego da vida, trazendo a eles o espírito, que eles não tinham. Eles não tinham o espírito de Yahweh, porque eles eram filhos de Adão. Entendeu? Só quem tinha o espírito de Yahshua, o espírito de Yahweh é aquele que saiu de Yahshua. Aí, olha só, Yahshua morreu. Quando Yahshua, antes de morrer, lembra disso? Yahshua morreu, mas antes de morrer ele encontrou com Mical no Monte das Oliveiras. E ele foi consolar. Depois ele subiu e deu uma ordem com o seu exército, deu uma ordem às regiões celestiais. E depois ele foi para onde? Foi lá para o templo. E ele foi fazer expiação no lugar de seu pai. Lembra disso? Ele fez a expiação de sangue. E aonde que se faz a expiação? No propiciatório da água. E o que se faz no propiciatório? Faz aspersão. A aspersão do sangue daquele que foi imolado. E aí o que acontece? Iau recebeu, porque era puro. Era puro. E aí Iau falou assim: agora volta e leva o fôlego da vida para ele. Aí ele desce com um companheiro, abre, entra e sopra o fôlego da vida e Yahshua ressuscita. E é por isso que o antimachia, ele tem que ser ressuscitado pelo falso profeta, porque é imitador. Por isso que ele tem que imitar.
Por isso que o dragão e o antimachia recebe adoração, porque Ial e Alcha recebe adoração. O falso profeta não recebe adoração, assim como também o ancião Mical não recebe adoração. E sendo que aquele que foi enviado por Ial para dar o sopro da vida, trazendo a vida de volta para Yalcha, porque o pai dele, porque tudo ele participa com o pai, tudo ele participa com o pai, inclusive trazendo ao pai o fôlego da vida, amando de Ial, ele vem e sopra, Ial revive e ele permanece ali e ele é visto. E ele é visto. Em Lucas, eles são vistos. Então, eles são vistos, estão ali. O que eles vieram fazer ali? Eles vieram despertar, soprando o fôlego da vida. E é por isso que Shaul Paulo, ele fala assim, olha, na vinda de Yalcha, que na realidade é Mical, que recebeu o nome do pai, ele vence os inimigos com o sopro da sua boca. É o link de que aquele que sopra a vida e também mata com esse sopro. Sim, tremendo demais. E aí, por isso que Satanás é imitador. Aí ele quer que também aquele que representa o chefe da igreja, o ancião da igreja católica, ressuscita o antimachia como uma representação do que foi feito lá atrás, porque é imitador em tudo. É imitador em tudo. Pode-se dizer que ele é aquele anjo que destruiu os 185 mil do exército dos assírios? Pode. Também, né? Pode. Ele só. Ele só. Ele só. Ele é o anjo da morte. Ele é o anjo da morte. Entendeu? Ele mesmo. E ele é aquele que andou no Egito, o antimachia. O antimachia é aquele anjo que andou e aonde tinha o sangue ele não podia entrar. Não podia. Por isso que entendeu? Por isso que tinha que ter o sangue. Tinha que ter o sangue. Ele olhava, ele não entrava. Mas aquele que não tinha o sangue, ele entrava e matava o primogênito. Nossa. Primogênito. Mostrando o link de que os primogênitos de Yalcha são livres da morte. Os primogênitos de Yalcha são livres da morte. Tudo é uma representação. Tudo. Isso, como eu falei com os irmãos, na medida que nós estamos crescendo. Por quê? Porque também, irmãos, tem que lembrar que, inclusive, os anciãos vieram num corpo humano. E com isso também tem que crescer em graça, em conhecimento, em alcançando o quê? O momento da perfeição. Né? Então, isso aqui, irmãos, é para você entender que quando hoje é necessário que o antimachia morra. É necessário que ele morra, por quê? E ele tem que morrer à vista de todo mundo para ele ser revivido. Para ele ser revivido, para ele ser adorado. E para o dragão também ser adorado. E para criar uma falsa impressão que ele é onipotente. É uma falsa impressão, por quê? Aqui, aqui na passagem fala assim, quem pode pelejar? Quem pode combater contra ele? Porque nem a morte reteve ele. Vocês estão entendendo? Sim. Então, um pode, com seu exército, e vem e com sopro, quer dizer, com a palavra da boca dele matou. Vocês estão entendendo? Então, tudo isso que eu estou falando com os irmãos, né? Tudo isso que a gente tem falado com os irmãos, e isso foi uma discussão lá atrás. Porque houve a discussão que o antimachia não ia morrer aqui. Lembra? Passou por aí. E a gente bateu que tinha que morrer. Até o pai trazer agora para nós por que tem.
Por que que tem? Porque ele é imitador e ele vai fazer isso tudo porque ele quer ser semelhante. E por isso todos se admiraram vendo ele ressuscitar. Ele não ressuscitou lá no céu, não. Ressuscitou aqui. Na terra, para todo mundo ver. Por quê? Porque se fosse no céu ninguém via. Então tinha que ser na terra, viu e contemplou com televisão, Rede Globo, e o YouTube e etc. Exatamente. Essa é a primeira parte da mensagem, irmãos. Vocês estão preparados para a outra? Vou pedir muito. Só podia me explicar, eu tenho que entender sobre o oitavo rei. Mas não é a hora, irmão. Mas esse não está no céu. Está na segunda. Irmão, o oitavo rei, nós trouxemos a explicação quando a gente faz o link com Lucas. Quando ele morre, veja bem, ele morre, tá? O antimachia morre, aí ele desce para o abismo e ele sobe com 7 demônios piores do que ele, fazendo link com o que Yauch ensinou. Quando o demônio sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, fazendo link, anda no abismo. E ali traz outros 7 espíritos piores do que ele. E volta e encarna de novo. Só que agora ele tem mais 7. Então ele é, além de ser o 7º, ele também é o 8º. Porque ele também está no meio dos outros 7. Entendeu? Resumidamente, porque esse estudo eu posso trazer de novo. Esse estudo eu posso trazer de novo para os irmãos. Esse é um estudo, viu, irmão? Eu vou trazer para vocês de novo. Eu conversava com o Elber, porque o Papa é rei, né? Mas não tem nada a ver. Tem nada a ver. Isso é o ensino do Romilson, tá? Não, mas eu estou te falando esse ensino do Romilson. O ensino é o seguinte, está falando dos reis, está falando dos principados. Os principados, eles iam descendo. E quando morria aquele que ele estava encarnado, ele ia para o abismo. Entendeu? Quando ele ia para o abismo, não é espírito de homem, não é Nero. É demônio que eram os principados lá de cima. Entendeu? Por isso que falo, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, são os principados que agem. Então aqueles malditos, eles eram empossados por demônios, esses principados poderosos que vinham de cima e encarnavam para fazer o mal. Mas quando essa pessoa morria, ele ia para o abismo, porque ele não tinha como voltar para o céu. E é nisso que esse 7º rei, quando ele morrer, ele desce e foi dada autoridade para ele trazer esses 7 principados. E por isso que ele se torna muito pior do que antes. Porque juntou muita maldade num ser só. Exatamente. Entenderam? Então, depois eu vou trazer esse estudo com calma para os irmãos. Depois eu vou trazer esse estudo com calma, só para a gente não perder o contexto, porque esse ensino eu já trouxe, né? Exatamente. Vamos lá. Isso Yauch explica, né? Em Lucas. Ele explica direitinho em Lucas para a gente não ficar, entender. Só vamos ter o discernimento depois, né? Mas eu quero trazer um outro ensino novo, porque hoje é revelação. Hoje é revelação, né? Então nós vamos lá, Apocalipse 3:7. Apocalipse 3:7. Tremendo. Apocalipse 3:7, irmãos. Vamos lá. Essa aqui é o texto de ouro, né? Texto de ouro. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, fechando ninguém abre, ok? Aí ele fala: conheço tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, ninguém pode fechar, pois tem pouca força, quer dizer, vem em corpo de carne, mas guardaste minha palavra e não renegaste meu nome. Ok? Aqui você já conhece de cor. E esse aqui faz um link com o quê? Faz um link com Isaías 22. Agora nós vamos em Isaías 22. Agora, olha aqui, o link é: eu vou mostrar para todos quem é o anjo que eu estou falando. É isso que ele vai fazer. Agora nós chegamos ao entendimento de Isaías 22. Tremendo. Agora nós chegamos. Por quê? Precisamos passar por uns caminhos, entendeu? Até que a gente jogou toda a tralha que o mensageiro de Sardes colocou na nosso corpo, jogamos a tralha toda fora para a gente poder entender.
Vamos lá. Desfazer de tudo aquilo que nos embaraça. Tirando tudo aquilo que nos embaraça, o Como Saul entendimento. falou. Então, nós vamos em Isaías 22. Esse Isaías 22 é a chave de Davi, tá? É a chave de Davi. Olha só, vamos lá. Capítulo 15? Vamos pegar aqui, deixa eu chegar lá. Vamos lá. Isaías 22 a partir do 15, tá? Isaías 22 a partir do 15. Assim diz Iau, o eterno Iau dos exércitos. Vai procurar esse intendente, tá? Intendente é aquele que responde e administra as coisas do rei. Sobna, intendente do palácio, e diz-lhe: que possuis aqui? Que tens aqui, para quereres talhar para ti nesse lugar um sepulcro? Pois ele talha para si um sepulcro no alto, e cava na rocha um sepulcro para si mesmo. Mas Iau te lançará para longe, ó homem. Sim, ele te apanhará, e te fará rolar como uma bola em terreno espaçoso. Ali perecerás, juntamente com os teus carros suntuosos, como uma vergonha da casa do teu mestre. Afastar-te-ei do teu cargo, removerei-te-ei do teu posto. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias. Olha aqui, chamarei o meu servo Eliaquim. Agora eu vou pedir, filho de Hilquias. Agora eu vou pedir para o irmão entrar aí no Google e jogar assim, significado de Eliaquim. E eu vou esperar. Aqui, ó, o irmão já achou aqui, ó. Eliaquim significa o meu Iau se levanta. O meu Iau se levanta. Significado, o meu Iau se levanta. Eliaquim. Significado, o meu Iau se levanta. De acordo com o dicionário. Significa, meu Iau se levanta. Quem que se levanta? Se levanta Mical. Olha aqui. Se levanta Mical. Porque você tem que saber do que ele está falando. Ele está falando aqui, fazendo link com o anjo de Filadélfia. Sim, tremendo. Tremendo. Vamos lá. Olha só. Nós pegamos desde o início. Eu vou levantar um sacerdote fiel. Depois ele fala, eu vou, quando o pai de família estiver levantado. Presta atenção! Pai de família, presta atenção! Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui. Versículo 19. Afastar-te-ei do teu cargo, removerei do teu posto. Naquele mesmo dia chamarei o meu servo Eliaquim, aquele que Iau levanta. Aquele que Iau levanta. O que Iau levanta. Filho de Hilquias. Hilquias era sacerdote. Ou seja, filho de Iau. Isso. Filho de Iau. Filho de Iau. Aí ele continua. Vesti-lo-ei com a tua túnica. Cingi-lo-ei com teu cinto. Porei nas suas mãos as tuas funções. Ou seja, sobe ali a representação de Satanás. Sim. Satanás foi encontrado infiel na administração das coisas de Iau. Foi dado para ele. Foi removido do seu corpo. Aí ele pegou e tirou. Tirou e deu para aquele que era menor. Deu para aquele que era menor do que o outro. Mas tirou desse que era maior, mas foi encontrado infiel, e deu para aquele que era menor. E aqueles eram os dois que administravam. Se tirou deste que era maior e deu para o menor, e o menor se tornou maior e administrador de tudo. Exato. Que faz o link com o que? Eliezer de Gênesis 24. O servo mais velho que administrava tudo da casa de seu mestre.
não é Yaush, irmãos, a gente achava que era Yaush, mas enquanto a gente não jogou fora toda aquela roupagem, porque Yaush, nós já vimos que tudo foi feito por ele e para ele. Como estava sendo comparado menor que Satanás? Nossa, verdade. Como poderia Yaush, o Altíssimo, estar sendo colocado menor que o Satanás? Verdade. Não, até a gente ter essa maturidade de chegar aqui. Mas teve que passar por isso aí pra gente conseguir voltar Entender. depois com clareza. Entender, gradativo, tá entendendo? É o crescimento, irmãos, é o crescimento, devagar. É um crescimento devagar. O crescimento tem que ir devagar, irmãos. Você crescer os ossos muito rápido, você arrebenta as articulações. Tudo tem que crescer junto. Tremendo. O corpo todo tem que crescer junto, não é só o osso crescer, não. As junções ali, as articulações também tem que crescer, porque senão sai arrebentando tudo. Vamos lá. Aí, continuando. Olha aqui, versículo 20. Versículo 20. Naquele mesmo dia chamarei o meu servo Eliaquim. O que significa Eliaquim? Iau levanta. Iau levanta. Iau levanta. Faz o link com Daniel 12. No final dos tempos se levantará Mical, um dos primeiros príncipes. Esse é o link direto. É o link direto. Tudo a escritura conversando assim com segredos, irmãos. Segredos. Cadeados, chaves, dado para Filadélfia, porque Yaush abriu. Olha só. Continuando. Versículo 21. Vesti-lo-ei com a tua túnica. Quer dizer, está despindo Satanás das roupas reais. Vamos lá. Vesti-lo-ei com tua túnica, cingi-lo-ei com teu cinto. Porei nas suas mãos as tuas funções. E ele será pai para os habitantes de Al-Shalã e para Judá. E ele será pai. Pai de família. Pai de família, irmãos, pai de família. Quando o pai de família tiver levantado, trancado a porta. É o pai de família que Yaush está falando lá em Lucas. Viu? Sim. Sabia que era pai. É pai. Eu sabia que era pai. E ele será um pai. E ele será um pai para os habitantes de Al-Shalã e para a casa de Judá. Nossa, que tremendo. Aí, agora entra o link. Por-lhe-ei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Por isso que ele está falando, Yaush está falando lá, assim diz aquele que tem a chave de Davi. Eu estou entregando para você essa autoridade. Porque você viu ali, ó, que nós lemos aonde? Nós lemos Daniel 7. Aquele que vem sobre as nuvens diante do ancião e entrega, outorga ao ancião a autoridade. Inclusive, a autoridade tal para o seu filho primogênito, por causa da fidelidade. Aí ele continua, irmãos, falando assim, ó, versículo 22, por-lhe-ei sobre os ombros chave da casa de Davi. Quando abrir, ninguém fechará, e quando fechar, ninguém abrirá. Está entregando para ele, por isso que nós estamos vendo o anjo lá, ó. O anjo, o sexta trombeta, ele vai e tranca Satanás, ele liberta o abismo, porque ele tem a chave, inclusive, do abismo. Isso agora fica claro por quê? Para que ele possa julgar, e ali nós vimos dele, ele julga com justiça, ele tem autoridade para prender e para soltar. É uma autoridade. Entenderam? Por quê? Porque ele julga com justiça. Se ele julga com justiça, ele não vai fazer injustiça soltando alguém que não pode ser solto. Verdade. Se ele julga com justiça, ele está fazendo o que é reto e o Pai descansa nele. Por quê? Porque ele julga com justiça. Nós vimos isso em Apocalipse 19. Que ele fala que ele julga
com justiça, julga e peleja com justiça, peleja também. Ele não faz crueldades, ele não faz algo que não seja justo. Continuando, irmãos. Olha aqui, agora vocês vão entender. Versículo 22. Por-lhe-ei sobre os ombros a casa da chave de Davi. Quando abrir, ninguém fechará. Quando fechar, ninguém abrirá. Cravá-lo-ei como cavilha em lugar firme. Viu aqui? Ele recebeu toda a autoridade da casa de Alcha. Toda a autoridade. E ele foi colocado no lugar elevado. Só que Ial tirou ele. Tirou ele e ele caiu com a sua prole e sua descendência na terra. Simples assim. Viu? Olha só, cravá-lo-ei como cavilho em lugar firme, será trono de glória para a casa do seu pai. Olha aqui, ele será trono, pai dele, ele será trono de glória para a casa do pai dele. E o pai dele está com letra minúscula, mostrando que é Yahshua. Tá vendo? Ele será trono de glória, quer dizer, ele vai honrar o pai. Ele vai honrar o pai, ele vai fazer tudo certinho e vai honrar o pai dele nas atitudes certas. E ele continua. Nele sustentarão toda a glória da casa de seu pai, viu? Da casa de Alcha. Nele. E os seus rebentos e os seus ramos, todos os objetos miúdos, desde as taças até os jarros, serão o quê? Receberão honra. Nesse dia, assim diz Ial, será removida a cavilha cravada em lugar firme, ele será cortado e cairá. Então se desprenderá o fardo que pesava sobre ele, porque Ial falou. Viu? Ou seja, caiu, ele despencou e despencou todos que estavam apoiados com ele. Por isso Ial fala assim, aqui, ó, senta aqui, meu filho meu lado, que agora eu vou colocar os teus Debaixo dos teus pés, como Ial falou com Yahshua. Descansa até que eu coloque, mas por isso Mical. Viu? E ele precisa do quê? Porque ele veio no fraco, dependente totalmente de Yahshua. Totalmente dependente de Yahshua. Ele caiu com o exército, não porque o exército estava junto. Caiu com o exército. E ainda fala sua prole e sua descendência. Então, trazer honra. Foi tirado. Por um pouco tempo, o teu povo santo possuiu a sua herança, até que os nossos inimigos pisotearam o quê? O teu santuário. Porque ele cuidava do santuário de Yahweh. Você está entendendo, irmão? Foi necessário a gente chegar a um entendimento para ganhar a totalidade desse entendimento. Você vê que foi devagar, irmão? Para quê? Porque nós tivemos que tirar aquela roupagem que o mensageiro de Sardes colocou nas nossas costas, que é a representação de Saul, colocando aquele tanto de vestimento em Davi para... Pode falar, irmão. Quando fala prole descendentes, pode linkar prole como Filadélfia e descendente como Sardes? O que acontece, irmão? A prole descendência, a gente já viu, né? Que você também recebe filhos como adoção, tá? Vamos analisar. Abraão, quando ele pegou Ló, ele considerava ele como um filho, mas era? Então você pode considerar Sardes também como descendente, tá? Porque Abraão pegou Ló, que era filho do irmão morto, mas tratou ele com tanta dignidade como um filho, né? Você vê que inclusive intercede por ele, né? Inclusive coloca o seu exército para guerrear, para resgatar ele. Ele colocou a própria vida dele em risco para resgatar o sobrinho. Se ele está colocando a vida em risco para resgatar o sobrinho, olha o amor que ele tem para ele. Um amor de filho, né? Como um amor de filho, né? Então, amados, todo esse entendimento, igual eu falei com os irmãos, que o Pai nos deu agora, né? Que nós somos criticados porque nós estamos crescendo devagarzinho e a gente, cada dia, as peças se encaixam mais perfeitamente, né? E aí você entender, olha para você ver que você entende agora por que tem a Trindade católica.
Verdade. Né? Olha só. Perfeitamente. Porque na católica, você o Espírito, digamos, santo, o Espírito Santo da católica, não pode ser adorado. Verdade. Não é ou não é? Verdade. As denominações também não adoram o Espírito Santo, não. Não adoram. Entendeu? Então, para você entender a representação disso, que na realidade, que você percebe que Mical é o que sela com seu exército o Espírito. Entendeu? Só que eles deturparam, colocaram que o Espírito era um ser, uma terceira pessoa, que era uma terceira pessoa que definia os seus atos. E não, o Espírito é Ial. Entendeu? É o Espírito de Ial que dá vida. Entendeu? Então, amados, quando a gente vê aquele anjo que fala assim, ele tem o selo de Ial vivo, ele recebeu do próprio Ial essa condição. E aí o Satanás quer imitar. Aí que entra Zacarias 11, os dois pastores no final dos tempos. Fiel e infiel. Viu? O ancião e o papa. Exatamente. Os dois pastores. E a gente achava que esse aqui, ó, era Yalcha, mas não. Eles estão falando que estão andando junto. Quando nós lemos Daniel 7, fala o quê? O chifre, que precisou tirar os 3, que 1/3, para que o chifre crescesse. Ou seja, estava junto aqui, ó, já estava na época. Estava na mesma época. Estava na mesma época. E podia ser Yalcha? Não, porque Yalcha não está nesta época. Vocês estão entendendo? Então, ele representa o quê? O ancião da igreja do Machia e o outro representa o Papa do católico. Que é o quê? A Babilônia, você já viu? A Babilônia, nós já vimos quem que é o rei da Babilônia. Nós já fizemos estudo de Isaías 14, que o rei da Babilônia é Satanás. Lembra disso? Sim. Então deixa muito claro os dois pastores, tá? Então, irmãos, quando a gente está vendo essas coisas, igual eu falo assim com vocês, isso choca qualquer um. Por quê? Porque a verdade muitas vezes choca. Porque aqui só disseminou a mentira até vir em Filadélfia. Entendeu? Tudo foi mentira, tudo foi... por isso que a palavra fala que Satanás engana o mundo inteiro. Aí quem está na denominação fala, não engana a gente não. Enganou todos eles. Exatamente. Enganou todos, por isso que a palavra engana o mundo inteiro. Até que a verdade foi lançada por terra, viu? Em Daniel, e lançou a verdade por terra, porque quando tirou a gente de lá, a verdade veio para a terra. Sim. Vocês entenderam? Então, aí que veio a verdade, porque jogou a verdade por terra e teve êxito naquilo que empreendeu, o pequeno chifre, né? Então, irmãos, tudo está no controle do Pai, entendeu? Nada fugiu, e o Pai, na medida que nós fomos crescendo, foi nos dando agora um entendimento mais profundo. Agora nós vimos o link, porque quando fala da chave de Davi, mostra claramente quem é esse personagem que está vindo agora no final dos tempos. É aquele que é a representação de Eliaquim, que significa Ial levanta, que faz todo o link com todas essas passagens. E filho ainda faz questão de falar filho de Ilquias, que Ilquias, no reino ali de Ezequias, ele era sacerdote. Entendeu? Que mostrando filho de Alcha. É muito forte. Então, eu falo assim com os irmãos, esse estudo vocês têm que escutar mais de uma vez, tá? Escutar mais de uma vez. Por quê? Porque é alimento sólido demais. É um alimento muito sólido, irmãos. E é um alimento verdadeiro. Agora, você entender por que as coisas no final dos tempos estão acontecendo dessa forma. Entenderam? Então, e nós estamos entrando devagar ali no YouTube, né? Devagar, por quê? Porque é como se diz, é um choque. É um choque para eles. Tá entendendo? Mas nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Vocês entenderem agora que aquele que é
o sacerdote fiel que anda com Yahusha, ele é o primogênito de Yahusha, e Yahusha preparou também o destino dele, preparou o futuro dele por causa da fidelidade, dando a ele, inclusive, a condição de escolher quem que senta nos tronos. Exatamente. Deu a ele a condição de quem senta nos tronos. Deu a ele ainda a condição de falar, quem vai fazer parte do exército é você que vai escolher. Foi Davi que Entendeu? escolheu? Foi Davi que escolheu o exército? Hã? Foi Davi que escolheu o exército? Ele escolheu o exército. Ele escolheu o exército. Ele escolheu os exércitos, né? Ele escolheu de cada tribo o seu exército. Né? Lembra disso? Então, quando eu estou falando assim com os irmãos, olha só, irmãos, é um zelo que você tem que ter. Você tem que ter um zelo. Por isso que a palavra está falando assim, você tem que agradar aquele que te arregimentou. Entendeu? Olha só, porque vai ser ele que vai escolher, irmão. Entendeu? Vai ser ele que vai escolher, não é Yahusha. Yahusha entregando para ele, fala assim, você escolhe. E ainda foi mais. Aqui, quando a gente chegar ao estudo do trono branco, aí vocês vão ver quem que vai sentar no trono branco. Quem que você acha que vai sentar no trono branco? Yahusha, o nosso Mashiach. Mas quem que julga a igreja? Ele vai colocar na mão do mensageiro de Filadélfia, entendeu? Para julgar a igreja. Porque deu a ele o cuidado dela. E Micael pode escolher quem ele quer. Quem ele quer. Quem ele quer. Ele tem a carta branca, você viu ali, foi otorgado a ele todo o poder para ele fazer como ele acha. E ele não decepcionou. Tanto que ele não decepcionou que na vinda dele fala, ele julga com justiça. Quer dizer, o julgamento já tinha acontecido e ele julgou com justiça. Julgou com justiça. E ele escolheu aqueles que iam sentar também no trono para julgar. Né? Então, tudo isso, irmãos, é muita alegria para nós. Entendeu? Muita alegria para nós. E é muito tremendo, irmãos, a gente vê que todo o entendimento que está sendo construído e a vontade do Pai Yahusha vai ser cumprida. A vontade do Pai Yahusha vai ser cumprida, irmãos. Está entendendo? Com todo cuidado, a gente está lutando, esforçando, a gente vive por conta disso. Nós viemos aqui. E olha, Micael, ele fez um juramento. Ele fez um juramento lá em cima. Julgou por aquele que vive eternamente, você viu, né? Pôs a mão debaixo da coxa de Yahweh. Foi lá em cima. Foi lá em cima. Ele julgou, ele teve que jurar lá em cima. E olha, se ele jurou lá em cima, ele sabe que ele não pode falhar. Não pode. E ele tem que se esforçar. E ele vê que ele vai ser bem sucedido. Por quê? Porque você viu que já está tudo o quê? Tudo escrito. Tudo escrito. O resultado já está escrito. Entendeu? O resultado está escrito, mas está falando assim, parte deles não iam seguir. Entendeu? Também está escrito. Também está escrito. Então, amados, é tão grande tudo isso que nós estamos vivendo, entendeu? É tão grande tudo isso que nós estamos vivendo, e eu falo assim com os irmãos, estou gravando aqui para os irmãos aí espalhados no Brasil. O alimento é alimento realmente consistente. Vai ter que ter dente para mastigar, né? Mas é delicioso. Tem muitos que não aceitam o alimento. Não, mas a gente nem está preocupado, irmão. A gente nem está preocupado. Por quê? Porque esse alimento ele vai chegar para quem é de devido valor, vai dar o devido valor. São os inscritos. Entendeu? Daqueles que a gente vai ficar argumentando, você lembra que eu falava com vocês? Olha, não fica argumentando, não. Yahusha, veja bem, Yahusha, ele é o pai dos 144 mil. E ali os 144 mil também tem dois pais. Viu? Como assim também? Você vê, irmãos, que o Zialdin não fala isso, mas eu tenho que falar. Yahusha é pai de todos.
porque todos foi feito por ele E para ele. e para ele. Yahshua é o pai de todos, foi por ele e para ele. E eles não aceitam isso de jeito nenhum, porque se tudo foi feito por ele e para ele, ele é pai de todos. Tudo foi criado. Só que eu tenho que entrar ali, irmãos, devagar, porque falar que ele é pai dos 144 mil, porque se eu falar que ele é pai de todos, já vai assim, né? Já vai ser um... Hã? Estou imaginando aqui um alimento tão sólido, tão maravilhoso. Imagina o que vai vir pela frente. É, tem muita coisa, você vê, né, irmão? Tem muita coisa. Faz tão pouco tempo, tá dando tanta coisa para nós, né? Então, irmãos, eu peço aos irmãos estejam orando, tá? Estejam em jejum, ok? Igual eu falo assim com os irmãos. Irmãos, aqui todo é uma prova de fidelidade. Tudo está sendo uma prova de fidelidade, irmãos. Entendeu? Você vê que tudo está acontecendo lá, como aconteceu lá em cima. E após outro, entendeu? Essas coisas todas estão acontecendo voltadas para aquilo que já aconteceu. E foi necessário que aquele saísse para que o Pai derramasse mais entendimento, mais profundo. Vocês estão percebendo? Sim. Vocês estão percebendo isso? Sim. Exatamente. Entendeu? Então, a gente, cada dia, igual fala assim, quarta-feira é um dia especial. É um especial para nós, um alimento especial, irmãos, de revelação nova, né? Então, nós vamos encerrar a gravação, né? Com gratidão ao nosso Pai. E você, só mais uma coisa que eu queria mostrar. O que o falso profeta, para quem que o falso profeta aponta? Para o antimachia. E o ancião, para quem que ele aponta? Para Yahshua. Para Yahshua. Enquanto o nome do próprio falso profeta é Francisco, que significa aquele que vem da França, apontando para o Emanuel. Francisco significa aquele que vem da França. Você joga aí no Google, você vai ver. Viu? Para fazer o link também de que ele é a quem Iau levanta. Iau levanta, viu? Então, amados, né? Então, enquanto que o ancião aqui que nós vimos, o ancião está exaltando quem? Yahshua. O falso profeta está exaltando o anti-Machia. Vocês estão entendendo? Sim. E assim seja feito a vontade do Pai Yahshua. Grato a Yahshua, 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 grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do Pai Yahshua.